Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Para Fazer Direito. Hoje em Brasília, juntamente com o Dr. Mário Paiva, iremos bater um papo com uma pessoa que não precisa, de apresentação, o Dr. Ministro Marco Aurélio. Eu agradeço desde já também a sua participação, por estar contribuindo e levando conteúdo jurídico e informações para todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado. Obrigado, Mário. Paulo, para o podcast Para Fazer Direito, como eu disse, é a joia da coroa. Então, nós queremos levar essa joia para os nossos amigos, nossos colegas, nossos estudantes, de que existe sim o caminho do trabalho, o caminho da honra, o caminho correto a ser perfilado e ser através de pessoas que fizeram a história do direito, como o ministro Marco Aurélio Mello. E eu gostaria que o senhor iniciasse algumas palavras de encorajamento e da sua história como profissional, como ministro e profissional. Inicialmente, meu pai sinalizou que eu deveria ser engenheiro. Por que engenheiro? Porque ele mexia, além da advocacia, lidava com a advocacia, mexia com empreendimentos, com loteamentos, né? E aí eu fiz, à época, ao invés de fazer o clássico, para depois prestar o vestibular para direito, eu fiz o científico e faria realmente o curso de engenharia. Mas minha vida aí deu uma guinada, eu parei de estudar há uns 2 anos e quando retornei, fiz o vestibular, o L. Alonso, para direito. E prestei o concurso para ingressar na faculdade, na Nacional de Direito, onde eu frequentei, na época era série, a turma era a mesma do 1º ao 5º ano, o aluno não escolhia em si matérias a serem cursadas, eu participei ativamente e unindo o trabalho noturno, que eu fiz à noite, a Nacional de Direito, com o acompanhamento de processos para o meu pai, né? Ingressei no serviço público, numa autarquia corporativista, em 1966, né? E deixei o serviço público na 1ª hora. Eu ia deixar em 2016, aos 70 anos, mas aí veio a PEC da Bengala, e como eu não precisei de uma bengala, eu continuei, né? Continuei indo ao tribunal e para a feitura das sessões, né? O que eu posso dizer em si aos estudantes? Em primeiro lugar, cada qual deve acreditar na dimensão possuída. E aí perceber que vence o simples, mas é preciso que se caminhe no sentido do aperfeiçoamento técnico e, acima de tudo, já que o direito rege a vida em sociedade, nós não damos um passo sequer sem estarmos submetidos a uma regra jurídica, a formação humanística. A lei ela é feita para os homens e não o inverso. E a lei precisa ser interpretada, sem abandonar-se, evidentemente, a normatividade aprovada pelo Congresso Nacional. É preciso que o estudante perceba que o êxito depende da feitura de um bom curso e da continuidade na trilha do aperfeiçoamento. Isso é importantíssimo. Nós estamos num processo de evolução ou involução. O senhor acha que o direito andou para o bem ou andou em tempos estranhos, em situações? Nós melhoramos, nós progredimos no direito. Está melhorando aqui. O direito é feito pelos homens, né? Progredimos e devemos ser, acima de tudo, otimistas. O direito, como eu disse, ele é aprovado pelo Congresso, pelas 2 casas do Congresso Nacional, pelos representantes do povo, que são os deputados federais, os representantes do Estado e senadores da República. E há, evidentemente, o aperfeiçoamento desse direito. Eu não concebo, por exemplo, que a Constituição de 1988
já tenha sido tão emendada, né? Eu até costumo dizer que, certa vez, um cidadão entrou em uma livraria e buscou comprar o que o presidente Eurico Gaspar Dutra apontava como livrinho. E o rapaz que o atendeu disse simplesmente que aquela livraria não trabalhava com periódicos. Por quê? É em vigor de 88 para cá, a Constituição Federal, ela já foi emendada mais de 100 vezes. No Brasil, nós não precisamos de novas normas constitucionais. Nós precisamos, sim, de pessoas que observem as existentes, principalmente os homens públicos. Me diga uma coisa, e a questão do volume de processos do Supremo? Isso daí deveria acabar? Deveria ter um funil específico para que os processos fossem reduzidos? Em que tamanho? Às vezes a gente se depara, mas o Brasil, é um país de milhares e milhares de brasileiros, muitos processos, mas isso sempre foi errado. Esse número absurdo que vocês julgam no Supremo não tem, não é razoável. Nós não temos, né, uma tradição maior considerado o entendimento. Dificilmente, havendo descompasso, um conflito de interesse, se soluciona o conflito à mesa, sentando-se, não na mesa, mas sentando-se à mesa e cedendo-se a argumentos. O brasileiro, quando tem um direito especiado, ele só acredita em uma solução. Verdade. Que é a solução jurisdicional. Daí a sobrecarga de processos, daí a existência maior de conflitos de interesse. O nosso ordenamento jurídico ele é suficiente em termos de normatividade. O que nós precisamos é observar essa normatividade. Nós estamos evoluindo. Sim. Nós estamos, passo a passo, aprimorando a democracia e, evidentemente, buscando o bem-estar dos cidadãos em geral. O que o senhor acha da minha impressão? Parece que esses vetores através de súmulas vinculantes e tudo mais, porque aparentemente parece que elas não deram certo. Porque o advogado comum ele pensa assim, poxa, tem que chegar até a última instância. Será que não pode vir um comando, como são as súmulas vinculantes e outros, um comando para que todos tenham uma previsibilidade ou uma certeza? Será que isso não funcionou? Porque eu acho que se funcionasse, poucos processos chegariam ao Supremo. Eu preciso reconhecer que hoje, realmente, quem se mostra devedor aposta na morosidade da justiça. Não satisfaz, não entra em entendimento, não compõe o conflito, para ganhar tempo, né, na tramitação do processo. E aí o término do processo vai para as calendas gregas. É muito ruim. Isso causa insegurança ao invés de ter-se a segurança jurídica. Agora, podemos aperfeiçoar o judiciário. Não é compreensível que o Supremo, por exemplo, tenha a carga de processos que tem hoje. Agora mesmo nós vamos partir, foi noticiado, eu não posso emitir entendimento a respeito, porque eu estou na quarentena, nos 3 anos de afastamento do Supremo, nós vamos começar a julgar as ações penais que envolveram os baderneiros do dia 8 de janeiro, no quebra-quebra. Sim. A pergunta que veio ao ar: o Supremo é o competente para julgamento dessas ações? Quando eu estava lá, eu sempre sustentei que não. Por quê? Porque nós temos a prerrogativa de foro quanto a certos agentes políticos, agentes públicos. O cidadão comum ele tem o direito natural de ser julgado em primeira instância, com a possibilidade de recorrer da decisão proferida para o órgão revisor. E quando se julga originariamente no Supremo, e aí a prerrogativa de deputados e senadores serem julgados pelo Supremo, se tem decisão única, com possibilidade de um recurso, quer para o mesmo órgão julgador,
como houve no caso do mensalão. Essa prerrogativa eu acredito que seja até maléfica, porque ele só vai ter um julgamento de uma instância. Eu, por exemplo, como cidadão, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância. Claro. Por um juiz de direito, por um juiz federal, por um juiz do trabalho. E não lançaria e não buscaria de nisso sustentar a competência de um órgão que atua como terceira instância, como é o TST, como é o Superior Tribunal de Justiça, e quarta instância, como é o próprio Supremo, né? Mas é a organicidade do direito e a visão de cada qual quanto à eficácia da Constituição Federal. A lei das leis, que é a Constituição Federal, ela precisa ser um pouco mais amada, um pouco mais observada pelos brasileiros em geral. Vou fazer uma pergunta sobre um caso atual, né, que a gente até debateu agora com o entrevistado anterior, sobre a questão de juiz julgar ações de escritório de familiares. O que tu acha dessa possibilidade? É um problema seríssimo, né? E isso traz implicações múltiplas. Eu diria que o juiz deve ser como a mulher de César. Não basta ser, é preciso parecer. E houve esse modismo da existência de escritórios, também modismo de grandes escritórios, a regimentarem parentes de integrantes do judiciário. Isso não é bom. Eu tive uma filha, que hoje é procuradora, que um professor dela deixou de convidá-la para o escritório de advocacia. Ela não teria, evidentemente, procuração dos processos submetidos ao meu exame, mas deixou de convidá-la para o escritório, né, porque eu ficaria incompatibilizado. Essa sempre foi a minha visão. Perfeito. O impedimento não decorre apenas de ter o parente instrumento de mandato, portanto, procuração no processo. O impedimento decorre também, e aí é um problema muito mais moral, né? Decorre do fato de integrar, né, um escritório de advocacia. Não é bom para o judiciário. E a questão da prisão em segunda instância, eu queria que o senhor rememorasse os seus ensinamentos em relação a isso, que até hoje eu confesso que eu tenho muita dúvida ainda. Em primeiro lugar, eu jamais variei quanto à concepção sobre a matéria. Por quê? Porque nos vem da Constituição Federal o princípio da não culpabilidade. Sim. Alguém só pode ser considerado culpado quando já não caiba contra o título condenatório qualquer recurso. Exatamente. Se há essa presunção de procedimento digno por parte do cidadão, evidentemente você não pode executar uma decisão que ainda não está preclusa na via do recurso. Tem que aguardar o esgotamento. Sustentei do início ao término dos meus dias essa tese, e comigo na bancada o tribunal acabou evoluindo, porque ele chegou a admitir antes a execução frente a um pronunciamento de segunda instância. Veio a evoluir e se bateu um score muito apertado, eu penso que foi de 6-5, se bateu o martelo no sentido de que se devia aguardar a ordem natural do processo crime, que é executar a pena uma vez não caiba mais contra a decisão condenatória qualquer recurso. Mas a Constituição sempre foi muito clara, por isso que eu tive dificuldade de entender, porque a Constituição sempre falava isso que o senhor falava. Ela fala quase que literalmente. Nesse caso, ela fala quase que literalmente. O princípio da não culpabilidade está lá, no rol das garantias constitucionais. Agora, interpretar é um ato de vontade e depende muito da formação técnica do intérprete e da formação humanística.
E onde o preceito é claro, cabe a observância, simples observância. Sim. Não se pode simplesmente criar o critério de plantão para solucionar este ou aquele caso concreto. Exatamente. E o senhor era um ministro, era um ministro quando atuava no Supremo, é ministro, mas quando atuava no Supremo, o senhor sempre não tinha imprensa, não tinha vontade externa. Parece que o senhor não tinha ouvidos mesmo para as críticas que vinham da imprensa. Mas sempre convicto do seu voto. Sempre ouvi muito as críticas. Sim, e claro. Sempre acolhi as críticas positivas. Claro. Eu acho que é uma virtude se dar a mão à palmatória, tão logo convencido de assistir maior razão ao entendimento de início rechaçado e evoluir. A palavra era pressionado, não era de ouvida. No meu caso, eu usei errado. O senhor não se sentia de forma nenhuma pressionado. O senhor ouvia as partes e decidia conforme o seu entendimento. Claro, por isso a cadeira do magistrado é uma cadeira vitalícia. Ele só perde o cargo por decisão transitada em julgado. Sim. E aí se tem, inclusive, ao invés da perda, por isso simples, a aposentadoria compulsória. Eu sempre votei com muita espontaneidade. Eu não recebia na bancada voto de colega relativamente a processo que não tinha sido ainda apregoado e queria sempre ouvir o relator, ouvir os advogados da tribuna e formando meu convencimento sobre a lide, sobre o conflito. Retomando aqui aquela conversa que estávamos tendo aqui, doutor Mário, ministro, que você posicionou, para compartilhar com o pessoal que nos assiste, qual o seu posicionamento, qual o seu entendimento sobre a contribuição sindical, que vem estampado com outros rótulos, mas a gente entende que é uma contribuição obrigatória? Eu pedi até há pouco para minha mulher, né, me auxiliar e ver, porque parece que eu cheguei a votar nessa matéria. Sim. E concluí que não subsistia, né, o denominado imposto sindical, né? Mas o tribunal veio a evoluir e, a meu ver, de uma forma que tornou quase que automática a denominada contribuição, que passa a ser um tributo recolhido a uma pessoa jurídica de direito privado, que é o sindicato, né? No que se previu que, ao invés de o trabalhador autorizar o desconto, ele precisa se opor ao desconto. Então, o desconto ocorre até que ele se oponha. Isso fica muito bonito num âmbito de escolaridade maior, mas considerado um trabalhador em si de menor escolaridade, né, você terá o recolhimento de milhões e milhões aos cofres, como eu disse, de uma entidade privada. Eu votei nesse sentido, não sei se foi aproveitado o meu voto, se eu era ou não um relator à época, né? E agora o tribunal veio decidir, mas, evidentemente, o Supremo tem a última palavra sobre o direito positivo, o direito posto. A criação da TV Justiça é um dos maiores feitos da sua administração. Um grande legado, né? Um grande legado que hoje os ministros do Supremo são conhecidos muitas das vezes mais do que jogadores de futebol, mais do que pessoas famosas. Isso, claro, que foi um efeito colateral, obviamente. Mas como o senhor faz uma avaliação dessa jornada da TV Justiça, que foi através do senhor que foi possível essa criação? Entre os princípios que regem a administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, nós temos o princípio da publicidade. Tudo deve ser tratado à vista da imprensa, para que a imprensa informe os contribuintes cobrem a correção de rumos, né? Foi com base nesse pensamento que o projeto de criação da TV Justiça, em 2002, saiu do meu gabinete na presidência.
E eu devo dizer que naquela época, como não tive vez alguma, eu não contei com juízes auxiliares. Eu costumava dizer no meu gabinete que juiz tinha-se apenas um, que era eu próprio, né? O meu antecessor me desaconselhou. Disse, olha, Marco Aurélio, eu tentei, mas vi que não conseguiria, não se desgaste com isso. Mas eu, compreendendo que a coragem é a síntese de todas as virtudes, partir para o que ele acreditava ser um desgaste. E não houve desgaste algum. A tramitação do projeto, que saíra do meu gabinete, apresentado pelo deputado federal cearense Chiquinho Feitosa, irmão da minha secretária-geral, Guiomar, hoje Mendes, porque casada com o ministro Gilmar Mendes, mas era Feitosa à época, saiu o projeto do meu gabinete e tramitou em tempo recorde. Era presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal por Minas Gerais, Aécio Neves, e presidente do Senado, pai da candidata Tebet, Rames Tebet, né, por Mato Grosso. E houve uma tramitação célere, sendo aprovado o projeto. Lá pelas tantas, um deputado queria apresentar uma emenda para gerar receita para a TV Justiça. Sim. Foi quando eu disse, pelo amor de Deus, não mexa nisso, isso é um vespeiro. Sim. E aí surgiriam implicações mútuas. E apontei que a TV Justiça seria mantida pelos órgãos integrados ao grande todo que é o direito, pelos tribunais, pelos orçamentos dos tribunais, o orçamento do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, né? E, então, aprovado o projeto, eu ainda pedi ao senador Rames Tebet tempo antes de remeter o projeto, né, ao Executivo. Por quê? Porque no Brasil nós temos um costume que consubstancia apenas uma homenagem, né, de contemplar-se um presidente fora do país e o outro interno. Quando a internet viabiliza a atuação do presidente da República em qualquer ponto que esteja no mundo. Eu pedi ao senador Rames Tebet para segurar um pouco o projeto aprovado, porque eu conversaria com o titular do Executivo Federal, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E me lembro que num jantar íntimo, eu compareci ao Alvorada, eu conversei com ele e disse, presidente, está para chegar um projeto, né? E eu gostaria de saber a sua concepção sobre esse projeto, porque se for no sentido de sancioná-lo, eu gostaria de sancioná-lo. Vetar, não, ele indagou, carioca como eu, sim, indagou que projeto era esse. Eu disse, olha, é a TV Justiça. Ele me respondeu, então, sanção e veto são seus. Perfeito. Por isso eu pude sancionar a lei de criação da TV Justiça. Qual a consequência maior da TV Justiça? Ela aproximou o judiciário da sociedade, a sociedade do judiciário. Sem dúvida. Onde há canal aberto, o cidadão comum ele assiste os programas, porque o direito rege a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E conhece os integrantes do Supremo, que as sessões são transmitidas ao vivo, né? E participa em si e aprimora o próprio domínio das regras que devem nortear uma vida em sociedade. A TV Justiça, a meu ver, foi um grande avanço. Sem dúvida. Não se pode atribuir à TV Justiça, hoje em dia, por exemplo, os votos mais longos. Eu até brincava anteriormente e dizia que a TV Justiça só era responsável por duas coisas. Quando tínhamos apenas a ministra Helen Grace, pelo penteado da ministra Helen Grace, que não saía um fio do coque que ela elaborava, e pela melhoria substancial das gravatas dos integrantes do Supremo. Perfeito.
escolha de ministros pode ser mudada, pode ser melhorada? Está tudo bem? O nosso sistema, considerado supremo, ele foi criado à imagem da Suprema Corte. Lá nós temos a escolha também direta pelo presidente da República e submissão do nome ao Senado. Sim. Para a sabatina. Sim. Sendo aprovado o nome, a nomeação e a posse respectiva. É um sistema super experimentado. Por que cogitar-se a esta altura de mandato para o ministro Supremo? Sim. Para envolvê-lo em uma certa política reinante, não é saudável. Eu creio que o que nós precisamos é que o presidente da República seja sempre muito feliz na escolha do candidato e que o Senado, evidentemente, opere essa batida, né, e conheça um pouco o perfil do indicado pelo presidente da República. O sistema, a meu ver, é satisfatório. É satisfatório e é saudável. Pois não, Paulo? Ministro, vou fazer uma pergunta sobre atualidade, novamente. Tá em voga agora a questão da liberação da droga, né? Se vai ter ou não, se é permitido, se não é, se seria legal, se não seria. O que você pode comentar sobre o caso? Houve algo interessante, porque eu cheguei a dizer à grande imprensa, se estivesse lá, teria votado, porque disseram que ele decepcionaram o presidente da República. Sim, sim. Teria votado como votou o ministro Zanin. Por quê? Porque quem normatiza é o Congresso Nacional. Sim, a discussão é. Não há crime sem lei que o defina, nem pena sem combinação legal prevista em lei. Princípio da está reserva na Constituição. É uma garantia dos cidadãos em geral. Descriminalizar o uso do tóxico, eu subscreveria o que disse o presidente Pacheco. Sim. É a atividade do legislativo e não do judiciário, né? E a balança tem dois pratos. O Supremo descriminalizou o uso, né? Mas o Supremo acabou também criando um tipo penal, a injúria racial, decorrente da homofobia e considerados aqueles que tenham, por isso ou por aquilo, uma opção sexual que não corresponda ao físico, né? A meu ver, também não cabia a criação desse tipo. Por isso é que eu disse que votaria como ele, né? Sim, como ministro. E talvez o voto dele, a cobrança da esquerda quanto ao voto dele, votando contrário à descriminalização, pelo menos da maconha, não sei se de outros tóxicos, e contrário também à criação do tipo penal, né? A partir do voto dele, o presidente da República chegou a sinalizar que o voto do integrante supremo deveria ser sigiloso. Sim, verdade, verdade. Voltaram. Interessa. Com alguns sistemas europeus. Alguns sistemas europeus, sim, eles têm o sigilo. Mas nós precisamos compreender que o nosso Estado é um Estado muito novo. Não tem a vivência da Europa, não tem a vivência em si dos Estados Unidos. E que o nosso sistema atende às nossas peculiaridades. Eu reconheço que na Suprema Corte Americana ouve-se os advogados em sustentação, depois os integrantes se reúnem e deliberam sobre a matéria e há a proclamação. Não há necessariamente a divulgação dos votos, mas não é o nosso sistema. O nosso sistema, pela Constituição Federal, é de transparência maior. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta aqui, até de cunho pessoal. A gente percebe hoje que o STF ele tende a quase criar norma quando ele começa a interpretar, porque ele não pode deixar de julgar também as matérias que é levado. Você analisaria que o legislativo ele é um pouco omisso, às vezes, quando se trata de pauta sensível, no caso de droga, eles não levam à votação
e levando esse problema para o STF, e isso se estende a outros casos, ou não? Tu não tem essa perspectiva? Nós temos uma ação constitucional que visa suprir a inexistência de lei a regulamentar texto da Constituição. Sim. É o mandado de junção. Perfeito, perfeito. Fora isso, não cabe ao Supremo normatizar. Na bancada, eu cansei de falar em autocontenção. Os poderes da República são harmônicos e independentes. E as áreas de atuação desses poderes estão previstas na Constituição Federal. Não é o fato de não se ter uma lei sobre determinada matéria, não se estando julgando nem a ação de inconstitucionalidade por omissão, que é uma ação simplesmente declaratória. Se declara que o poder está omisso. Não se vai adiante para criar o que deveria ter criado o poder omisso, a norma, né? Não se estando diante dessa ação do mandado de junção, não cabe ao judiciário legislar. O judiciário ele soluciona o conflito de interesse aplicando e interpreta, para tanto, sem estabelecer o critério de plantão, aplicando a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é segurança jurídica. É o sistema de freios e contrapesos da própria democracia. Mas o que leva? Fica bem claro a explicação. A gente chega à reflexão, o que falta então para que de fato isso ocorra, já que é tão simples a explicativa? Uma autodisciplina de cada qual. Evidentemente, aquele que ocupa uma das 11 cadeiras mais importantes do país deve compreender e deve ter presente a área de atuação. Não cabe avançar, não cabe ao Supremo substituir-se à Câmara dos Deputados, ao Senado da República ou ao próprio Executivo. Não. O Executivo ele pode julgar um mandado de segurança impetrado contra o presidente da República e aí considera a lei incidente no caso concreto e dirime, soluciona esse mandado de segurança, julga esse mandado de segurança. Mas isso cada qual deve policiar-se e observar a autocontenção. A competência do Supremo é uma competência que não pode ser alargada segundo a composição da Corte. É uma competência que está na lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Perfeito. Respeitar as regras do jogo. Sim, sempre. É tão fácil. Né? Exatamente. É porque quando traz a explicação, a gente logo pensa, mas por que isso de fato não acontece, né? Porque a explicação é simples, é clara, é objetiva. Só que quando a gente vê a aplicação, diverge de tudo que foi falado. É preciso que compreenda-se o sistema. A justiça é obra do homem, eu admito. É passível de falha. Mas uma coisa é a falha. Outra coisa é avançar-se em demasia, invadindo seara alheia. Eu cheguei mesmo a dizer na bancada que quando o tribunal avançava, eu preconizava a autocontenção, ele lançava um bumerangue que poderia vir à própria testa. Né? E aí, evidentemente, não se chegará ao Brasil sonhado dessa forma. E aprendemos em nossas casas, quando crianças ainda, que o exemplo vem de cima. Sim, perfeito. Então o senhor é a favor do garantismo penal? Sou. Eu, por exemplo, né, na Justiça do Trabalho, eu preenchi o primeiro cargo de juiz no TRT da primeira região Rio de Janeiro em 1978. Eu era tido como legalista, porque eu fora também do Ministério Público, fora fiscal da lei. Quando eu cheguei ao Supremo, né, julgando o habeas corpus, eu apontava sempre, olha, rigorosa é a lei, o juiz não tem que ser rigoroso, como na Justiça do Trabalho, o juiz não tem que ser protecionista.
do prestador de serviços, ele é julgador, ele deve atuar com equidistância, né? E isso eu verifiquei nos habeas corpus, que às vezes havia uma mão pesada em termos de julgamento, de apreciação de um aspecto qualquer do processo crime. Eu nunca enveredei por essa seara. Sempre atuei com equidistância, né? Sem, no entanto, me mostrar flexível em demasia, não. Eu sempre observei a ordem jurídica, o arcabouço normativo, e formava o meu convencimento sobre a matéria, a partir muito mais da minha formação humanística, do meu lado humanístico, e não do lado estritamente técnico. Perfeito. Se fosse por mim, como eu lhe disse, eu poderia ficar conversando, que eu tenho muitas dúvidas. Mas eu ainda tenho duas perguntas que eu acho que são importantes para a gente dizer. Como se discute muito essa questão de vaga no Supremo e tudo mais, a gente se remonta à questão, não, tem que ser uma mulher, tem que ser um homem, tem que ser um... O que o senhor acha disso? E também o que o senhor votou no sistema de cotas? Eu não estou recordado qual era o seu posicionamento na questão do sistema de cotas nas universidades, mas se isso é justo, se não é, se A primeira questão, nós temos um colegiado, 11 são as cadeiras. Hoje nós temos apenas 2 ocupadas por mulheres. Perfeito. No campo acadêmico e no campo profissional do direito, há muitas mulheres que têm projeção e que podem ser guindadas ao Supremo. Sairá a ministra Rosa Weber. E eu, numa visão humanista, eu acho que deve ir para a cadeira dela outra mulher. A primeira mulher a chegar ao Supremo foi a ministra Ellen Grace, mediante nomeação e indicação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos, né, a ministra Carmen Lúcia, nomeada pelo presidente Lula no mandato anterior, e, posteriormente, a presidente Rosa Weber, nomeada pela presidente Dilma. Eu creio que, saindo a ministra Rosa Weber, será um ato muito bem-vindo do presidente da República a indicação de uma pessoa do gênero feminino. Cotas, né? Votei a favor da cota num primeiro passo relativamente à UNB. Certo. E aí ter-se a reserva de um número de vagas no vestibular para originários da escola pública. Foi o passo que nós demos, né? Não podemos potencializar, né, o sistema de cotas e querer decidir todo e qualquer, né, controvérsia, todo e qualquer descompasso mediante cotas. De início, o critério deve ser o critério meritório, ou seja, o concurso em igualdade de condições. Perfeito. E a última pergunta é fundamental também, e o Paulo vai concretizar. Eu venho percebendo o seguinte: a mudança, o impacto da tecnologia no direito, nos tribunais, é avassalador, para o bem e para o mal. Tem conceitos que hoje, eu queria perguntar para Vossa Excelência se eles terão que ser reformulados. Privacidade e intimidade. Como o senhor, como um pensador do direito, como nós vamos poder restabelecer, talvez, a privacidade ou intimidade? Nós temos chance ou esses direitos eles acabaram por simplesmente? A Constituição é um todo. Ao lado da liberdade de expressão, ao lado da liberdade de comunicação jornalística, nós temos também a previsão de ressarcimento quanto a quem se diga alcançado na honra pelo que veiculado. Uhum. Isso no campo civil, mediante indenização, e no campo penal, mediante condenação do ofensor.
os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Então, esse sistema é que precisa ser observado. Hoje nós temos as redes sociais, a velocidade enorme, né, no campo das ideias, da divulgação das ideias. Mas é algo que tem que ser sopesado sem chegar-se ao ponto de cercear a liberdade de expressão, a liberdade de veiculação de ideias. E, para mim, é fundamental em um Estado democrático de direito ter-se a liberdade de expressão, que cada qual responda se ultrapassar um certo limite e, evidentemente, atingir a honra alheia. Não posso deixar de falar fake news. Temos que regular ou não? News. Temos que regular ou não? Pois é. Temos ou não? Combate a mentira. Porque fake news é o seguinte, tudo bem a interpretação, mas de repente falam, por exemplo, que o ministro Marco Aurélio Mello tem 1,60 m. Isso é mentira. Não pode ser vinculado e tem que ser retirado. Eu colocaria a verdade. Eu diria que, segundo o que eu media quando me apresentei para servir ao Exército, eu tenho 1,73 m. A mentira é combatida pela verdade. Perfeito. E fora disso, eu repetiria Rui Barbosa, não há salvação. Chegar-se ao cerceio, a impedir-se a veiculação de ideias, eu acho muito difícil. Perfeito. Perfeito. Ok. Doutor ministro Marco Aurélio, a pergunta é o seguinte: tributário, reforma tributária. A gente entende que desde a de Tiradentes, Confidência Mineira, que partimos do imposto de 20%, que era o quinto, né? E chegamos hoje a uma tributação de quase 40%. E as pessoas estão redesenhando agora o mecanismo tributário. O que você acha disso? Do sistema tributário atual e da perspectiva de mudança? O que eu acho é que é preciso haver recursos para prover-se os serviços essenciais. Educação, moradia, saneamento, segurança, saúde. Né? Então, o Estado deve contar com recursos. Mas é preciso que ele faça o dever de casa em termos de economia. E aí o que eu percebo é que há um inchaço muito grande da máquina administrativa. Nós temos tributos praticamente em cascata, muito embora o Supremo tenha glosado certas situações em que se pretendia que uma percentagem de certo tributo incidisse sobre o resultado da incidência de um outro tributo. Pode haver um enxugamento? Pode e deve haver um enxugamento, facilitando-se, inclusive, a vida do contribuinte, para que ele saiba o que realmente deve, né, em termos de tributos. E aí percebendo-se que a República é formada não só pela União, mas também pelos estados e pelos municípios. Essa competência tributária que precisa ser reexaminada, sem chegar-se ao tributo em cascata. Perfeito. Nós agradecemos o ministro Marco Aurélio Mello e pedimos para que o senhor se dirija às pessoas do podcast e diga e aconselhe a quem quer seguir os seus trilhos, o que tem que fazer, qual é a chave para se chegar ao final como a carreira tão bela quanto uma mensagem, pois exatamente, que a pessoa está precisando de quem muito. Já tem uma certa trajetória de vida, né? Cada qual deve acreditar na dimensão possuída. Cada qual deve buscar a realização como cidadão, não a prata pela prata. E perceber ou aquele que está nos bancos escolares, né, que o aperfeiçoamento é infindável. Pobre de espírito é um homem que se considera em um patamar no qual não dependa mais de aportes no campo do conhecimento. Nós estamos sempre nos aprimorando. E para chegar-se a esse aprimoramento é preciso estudo técnico,
e também cuidasse da formação humanística. Eu, por exemplo, quando estava em sala de aula, eu preconizava em sala de aula, dando aula de constitucional, aula de processo civil, aula de direito do trabalho, que o estudante tivesse sempre um romance à mão. Por quê? Porque no romance nós temos conflito de interesse e adotamos posição em relação a esse conflito de interesse, com isso aperfeiçoamos nossa formação humanística. É possível vencer-se nesse mercado desequilibrado, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. Mas para vencer-se é preciso ter-se aplicação, ter-se estudo, buscar-se o melhor. É uma utopia o melhor? É uma utopia, mas é uma utopia que nós devemos perseguir.